Olá, mais um vídeo sobre este grande santo, dando continuidade a esta nossa viagem espiritual. Antônio fez como Isaías, a quem fora dito: grita bem alto e sem cansar, ressoa tua voz como uma trombeta, anuncia ao meu povo os crimes de que ele está coberto. Forte pela autoridade de Deus que lhe havia dado sua missão, deixou as doçuras do deserto, onde tinha só de cultivar a alma, para se tornar o arauto do céu. Quando Antônio pregava, não era um homem, sim um anjo descido do céu para converter as almas. Deus havia derramado em sua pessoa uma graça maravilhosa, dera-lhe uma língua cheia de fecúndia, uma voz que ressoava ao longe com a força de um clarim, o que lhe permitia fazer-se ouvir e compreender por todos os seus ouvintes. Nascido num país estrangeiro e neste houvesse passado todo o tempo de sua educação, falava o italiano tão corretamente e com tanta elegância como se jamais tivesse pisado fora da Itália. Sua eloquência, o traço distintivo dela era o caráter. Antônio aqui aproximava-se dos mais belos tipos da antiguidade judaica e cristã. Era ardente na ação, no trabalhar pela salvação das almas, desenvolvia um vigor indomável. Na pregação, mostrava uma imparcialidade rara. Dirigia-se aos grandes como aos pequenos, traspassava-os a todos indistintamente com as flechas da verdade. Argumentava com os incrédulos e esmagava-os aos golpes de sua lógica. Exortava os bons, tornava-se com eles ternos e suplicantes. Admoestava os ímpios e os fazia corarem de sua conduta. Aquele que tinha ido à África para lá buscar a morte, não temia expor-se a padecê-la quando preciso. Por nada no mundo teria ele traído a verdade. Protestava intrepidamente contra a tirania que se fazia pesar sobre o povo, e o olhar irritado dos reis não intimidava. Não cedia a nenhuma consideração ou consideração pessoal. A lisonja não o quebrantava, a popularidade não o seduzia, a opinião não o perturbava. Quando os poderosos de sua época estavam em falta, ele dirigia-lhes tão francas admoestações que célebres pregadores, ouvindo, tremiam de tanta coragem e firmeza. Era um outro Elias inflamado em zelo da glória de Deus. Comunicava a sua palavra o fogo do Espírito Santo, de que era consumido interiormente. Esse fogo aquecia os tíbios, despertava os que dormiam, reanimava aos que estavam sepultados sob os gelos da morte. Antônio tinha ainda, em eminente grau, todas as qualidades de um bom diretor. Ele só expunha as grandes verdades da salvação para tocar os corações e provocar as lágrimas do arrependimento, e esperava no confessionário aqueles a quem abalaram no púlpito. Desenvolvia neste obscuro ministério virtudes raras. Possuía a mansidão de um cordeiro, conservava uma calma imperturbável, consumado em prudência, nas questões delicadas mostrava admirável circunspecção. Forte e meigo a um tempo, era de caridade amogável, que se punha ao nível de todas as misérias para aliviá-las todas, mergulhando-as no sangue do Cristo. Enquanto viveu, nunca se lhe invocou em vão o socorro. Depois da morte, continuou ainda a prestar serviço às almas, como provam muitos fatos indiscutíveis. O milagre, que é ordinariamente a manifestação da santidade, acompanhou a vida de Antônio e acabou de fazê-la triunfante. Antônio é um dos famosos taumaturgos da história. Desde os tempos apostólicos, é superado só por São Francisco, que parece ter-lhe transmitido em herança
com suas virtudes, os maravilhosos privilégios de que era dotado. Sua pregação era acompanhada de fenômenos que faziam reviver as belas cenas da Bíblia, quando em torno de Jesus os cegos viam, os surdos ouviam, os paralíticos andavam e os mortos saíam do sepulcro. O século de Antônio não era como os que o tinham precedido. Trazia uma renascença católica. Não viu nascer um novo evangelho, mas assistiu a uma evolução nova no evangelho propagado. A sua estreia de missionário, Antônio fez nas principais cidades da Lombardia e da Romanha, em um período curto, pois em 1222 é que começou a pregar o evangelho e no ano seguinte, 1223, já o encontramos empregado noutra função. Sabe-se, todavia, que agitou profundamente essas províncias e aí recolheu abundantes frutos de salvação. Seu futuro começou a desenhar-se. As multidões eletrizadas por sua eloquência deram o cognome de tuba evangélica. Este foi o vídeo de hoje. Até o próximo. Fica com Deus. Ele vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.